Então, para quem não me conhece, Fabiano Macedo, sou do Instituto Viva Mais, sou Master Practitioner em PNL, coach, hipnoterapeuta, palestrante também, trabalho com treinamentos comportamentais. Da onde surgiu essa ideia de fazer esse vídeo? Na verdade, na semana passada, eu estava junto com a Cíntia, nós estávamos fazendo uma palestra no SESC. E essa palestra era beneficente, onde a gente arrecadava na entrada, não era cobrado nada, 1 quilo de alimento, 2 quilos de alimentos, e esse alimento ia para o banco de alimentos do SESC. Então, a nossa missão, a minha missão pelo Instituto é levar autoconhecimento, levar conhecimento a maior número de pessoas possíveis. Então, daí surgiu essa parceria para fazer essa palestra totalmente gratuita, junto com o SESC lá. E foi muito boa a palestra, o pessoal gostou bastante. O Adão, meu irmão, entrou aí também. O Giovanni, lá de Gravataí, lá de Cachoeirinha. Então surgiu essa ideia aí de fazer essa live. No final da palestra, veio um rapaz conversar comigo ali, conversou e pediu alguns vídeos, algumas dicas de livro, e ele perguntou para mim se eu tinha algum vídeo, se eu tinha um canal no YouTube, ou enfim, e eu disse para ele que não era do meu costume, eu não costumava fazer vídeos. E ele perguntou por que não, e outras pessoas também em outros momentos já tinham me perguntado sobre o vídeo. E vem essa vontade de fazer um vídeo aí, de conversar um pouquinho, de levar também essa excelente ferramenta que é a internet hoje, também de alguma maneira utilizar essa ferramenta para levar conhecimento ao maior número de pessoas possíveis. Dá mais um minutinho aqui e já vamos começar. A Kátia aqui de Santa Rosa também entrou, o Anderson Jesse. Beleza? Aí, Anderson, tudo bem? Tudo bem, Kátia? Então, liderança emocional. O que é inteligência emocional? Bom, para a gente saber um pouquinho mais sobre inteligência emocional, que é um termo muito usado hoje, é muito usado, tanto liderança emocional como inteligência emocional, temos que entender um pouquinho o que é uma emoção, conhecer um pouquinho as emoções. E naturalmente, se eu sair por aí, ou se você sair por aí, perguntando para as pessoas se ela sabe o que é uma emoção, o que ela vai responder? Que o Marcos Vigil também, faz tempo que eu não converso com o Marcos Vigil. Tudo bem, Marcos Vigil? O que a pessoa vai responder? Que ela sabe o que é uma emoção. E você pede para ela definir o que é uma emoção. Provavelmente, quase ninguém talvez defina de uma maneira certa, enfim, não tem certo, mas defina de uma maneira que tenha congruência. As pessoas costumam dizer, a emoção é o que eu sinto, mas não é só o que você sente a emoção, e também não é o que você sente, porque talvez você levante da cama e dê com a canela na cama, ou martele o dedo, você também sente algo, e não é uma emoção. Talvez aquilo que você sinta sim gere uma emoção, mas não é uma emoção. Então, as emoções já começaram a ser estudadas por cientistas, pesquisadores há muitos anos, mas principalmente a influência das emoções nos seres humanos. Então, desde lá do tempo nosso primata, das cavernas, desde quando o homem passou na evolução a ter o cérebro reptiliano, as emoções já estavam presentes. Mas esse termo inteligência emocional, ele vem do Daniel Goleman, que na verdade hoje é considerado por muitos como o pai da inteligência emocional. E em 1995 ele escreveu um livro com esse tema, Inteligência Emocional. O título do livro é o mesmo nome, Inteligência Emocional. E começou a ser difundido a inteligência emocional no Brasil e no mundo todo. Só que esse livro, na verdade, ele é um pouco técnico, é uma linguagem ainda acadêmica sobre inteligência emocional, mas muitos cursos de liderança, enfim, de conhecimento e outros assuntos sobre inteligência emocional partiu daquele livro.
partir daquele livro. E o pessoal começou a estudar mais a fundo, mas vamos analisar algumas coisas que ele colocou lá naquele livro em 1995. Naquela época, quem é um pouquinho mais daquela época, lembra que às vezes a pessoa que tinha um segundo grau escolhia onde queria trabalhar. A pessoa foi lá, se formou no segundo grau, às vezes até as pessoas iam buscar em casa para trabalhar. Tinha vários, conseguia se colocar bem no mercado de trabalho. E hoje, será que é assim? Será que a pessoa com segundo grau consegue se colocar bem no mercado de trabalho? Quanto evoluiu algumas coisas de lá até hoje? Antigamente, como é que era? A pessoa ia lá e fazia um teste de QI, né? Tinha que ter o QI, quem indica, a gente acaba brincando ainda. Fazer um teste de QI, conhecimentos gerais, lógica, matemática, português, e tu ingressava e se colocava na empresa. E era admitido pela empresa. Então, como tu lidava com a lógica, com o teu lado racional, o teu QI era medido de alguma maneira e o teu currículo te colocava numa empresa. Mas na verdade, como tu lida com as emoções, ou seja, os teus comportamentos iam falar se você ia permanecer na empresa ou não. Então começou a se perceber mais que a inteligência emocional, que as emoções estavam por trás, principalmente das decisões, dos nossos comportamentos e principalmente dos nossos resultados. E daí começou a aparecer mais esse termo, que antes era o QI, coeficiente intelectual, e começou a aparecer o que? O QE, coeficiente emocional. E começou a se perceber mais que as emoções, se eu tenho uma pergunta, as emoções estavam presentes sim, principalmente se a pessoa ia ser de alguma maneira ganhar uma promoção na empresa ou não, se ela ia ganhar um cargo mais elevado na empresa ou não, até se ela ia continuar ali na empresa. E percebemos hoje também isso no dia a dia. Às vezes o melhor médico não é aquele que tem mais conhecimento. Às vezes o melhor médico é aquele que tem mais motivação, se relaciona melhor com as pessoas. E isso tudo vem da inteligência emocional. Resiliência, falou aqui, resiliência também vem da inteligência emocional. Então tem outros fatores que vêm da inteligência emocional. E o Daniel Goleman também colocou no livro dele ali que 20%, se uma pessoa vai ter sucesso ou fracasso, vem do QI, coeficiente intelectual, o quanto que a pessoa tem de conhecimento. E 80%, se a pessoa vai ter sucesso ou não, vem da sua inteligência emocional. Ou seja, o que determina isso, 20% apenas é o que a pessoa tem de conhecimento. E 80% da inteligência emocional. Ele colocou lá no livro lá, e ele fala muito bem sobre isso no livro. Ah, Fabiano, então tu está dizendo que não é importante eu buscar conhecimento? É sim, é muito importante você buscar conhecimento, mas também é importante você buscar autoconhecimento. Saber principalmente como você lida com as emoções. Às vezes tem duas pessoas numa empresa que tem o mesmo conhecimento e diante de uma situação uma pode agir totalmente diferente do que a outra. Às vezes tem dois professores numa escola e um coloca uma comunicação de uma maneira e o outro coloca uma comunicação de uma maneira totalmente diferente. E a nossa comunicação também está diretamente ligada às nossas emoções, ou seja, a nossa inteligência emocional. Até tem algumas linhas da psicologia que metaforicamente dividem o nosso cérebro como hemisfério esquerdo e hemisfério direito, colocando aqui que o nosso lado esquerdo lida com a lógica, com a razão, com números, nosso lado cartesiano mesmo, e o nosso lado direito aqui é o lado da nossa criatividade, como lidamos com as emoções, vem tudo aqui do nosso lado direito do cérebro. Por que metaforicamente? Porque na verdade a gente usa o cérebro como um todo. Então ele começou a difundir isso sobre inteligência emocional. E lá no livro dele ele colocou os 5 pilares da inteligência emocional.
de uma pessoa que é inteligente emocionalmente. Primeiro pilar, conhecer suas emoções. Mais algumas pessoas estão ao vivo aqui, Ricardo, a Luciane, Davi, Odair, o Farias, tudo bem, Farias? Beleza, Ricardo? Se tiver alguma pergunta aí, pode colocar algumas perguntas aí. Então vamos falar o primeiro pilar, então, conhecer as suas emoções. Você hoje se conhece emocionalmente? Como você lida com as suas emoções hoje? Tem como a pessoa passar a vida toda sem sentir medo? Não tem, né? Uma hora ou outra o medo vai aparecer. E se a pessoa não souber como lidar com esse medo, ela pode virar prisioneira do medo. Da mesma maneira com a raiva. A pessoa até pode falar, Fabiano, eu não sinto raiva. Ela pode até não externalizar a raiva dela, se reprimir, guardar a raiva, mas ela sente. Em algum momento na sua vida você já ficou triste e nem sabe o motivo, simplesmente ficou triste? Então o primeiro passo é você conhecer as suas emoções, e assim com alegria também. Na verdade, medo, raiva, alegria e tristeza são as 4 emoções primárias, as 4 emoções básicas que estão presentes em todos os seres humanos, e elas lastreiam todas as nossas decisões, todos os nossos comportamentos, estão diretamente ligadas aos nossos resultados. Então, ontem também eu fiz um videozinho falando que eu ia falar um pouco sobre esse assunto, e eu falei lá no vídeo das 4 emoções primárias, 4 emoções básicas. E uma pessoa me perguntou ali no WhatsApp, falou, Fabiano, por que você escolheu 3 emoções negativas e apenas uma emoção positiva para falar? Bom, na verdade não fui eu que escolhi, essas são as 4 emoções primárias que estão presentes nos seres humanos. E na verdade as emoções em si, elas não são nem negativas nem positivas. Toda emoção ela tem uma função biológica, ela tem porquê está inserida, está no nosso organismo. E uma emoção é apenas uma emoção. A emoção, na verdade, se você for definir uma emoção, ela vem do latim que é emovere, ou seja, te colocar em movimento. Essa é a função da emoção. Não tem como você definir emoções como positivas e negativas. Na verdade, definir uma emoção como negativa ou positiva, ou não gostar de uma emoção, é tão útil como você não gostar do inverno, que nem hoje está friozinho, né? O inverno vai vir, você gostando ou não. Então é melhor você saber como lidar com uma emoção quando ela se apresenta. É mais útil do que você não gostar de uma emoção. Então o medo. Qual a função biológica do medo? Vamos imaginar, você está atravessando a rua e quando você vê ele tem um cachorro que ele vai avançar em você ou vai te pegar. Logo como é que você fica? Provavelmente dá medo e seu corpo ali fica preparado, o seu cérebro em milésimos de segundo manda um comando ali para o seu corpo, começa a mandar mais sangue ali para suas pernas ou para o seu braço, tem uma dilatação na sua pupila, a sua respiração começa a mudar já para você correr ou lutar. Então o medo te prepara ou para fuga ou luta. Ou outro exemplo, digamos que tem 2 prédios, um prédio aqui de 10 andares, outro prédio também de 10 andares, e tem uma tábua, aproximadamente de uns 30, 40 centímetros, que liga um prédio a outro. Eu te pergunto, você atravessaria essa tábua? Acredito que algumas pessoas, a maioria vai dizer que não. Talvez alguém diga que atravessa. Por que a maioria não atravessa? Porque tem medo. Medo de quê? De cair. E se cair pode acontecer alguma coisa, a pessoa pode se machucar, provavelmente morrer. Então essa é a função do medo, te proteger, cuidar da sua segurança, zelar pela sua segurança.
tanto pessoal, física, quanto emocional. Então essa é a função do medo, te proteger. Só que às vezes o medo também te paralisa. E algumas pessoas, por não saber lidar com o medo, o que elas fazem? Param de tomar decisões. Às vezes aparece uma oportunidade, a pessoa por medo não pega a oportunidade. Às vezes medo de sair da zona de conforto, medo do desconhecido, medo de fazer algo diferente, a pessoa acaba não pegando essa oportunidade. Hoje um dos maiores medos da oportunidade, dos medos dos medos da humanidade, se não é o maior, é a pessoa falar em público. Muitas pessoas deixam de falar em público por medo. Conheço pessoas que abandonaram a faculdade porque tinham que apresentar um trabalho de faculdade e tinham medo de apresentar o trabalho de faculdade, e isso acabou se tornando um peso, um fardo na vida da pessoa, e ela desistiu da faculdade por isso, por medo de falar em público. Pessoas às vezes por medo estão num relacionamento que não está legal, não está bom, e não se separam. Talvez medo de ter que começar tudo novamente, talvez medo de ter que dividir aquilo que já conquistou, talvez medo de perder o respeito dos filhos, às vezes até com medo de não encontrar mais ninguém, de ficar sozinha. Então as pessoas por medo param de decidir. Às vezes uma pessoa por medo não muda de cidade. Na empresa tem pessoas que por medo não fazem um telefonema, não ligam para os clientes. Por medo às vezes param na frente. Já conheci pessoas assim, conversaram comigo, Fabiano. Eu chegava lá na frente da empresa e eu tinha que atender aquele cliente, eu ficava por horas lá no carro e não saía do carro e voltava para casa sem atender o cliente por medo de entrar na empresa, por medo de conversar com o pessoal, com medo de ir numa empresa nova. Então às vezes, se a pessoa não sabe lidar com o medo, se paralisa pelo medo. E agora eu te pergunto, essa mesma tábua, se ela está no chão, você atravessa ou não atravessa? Provavelmente você atravessa essa tábua. Então o medo também é elástico. Geralmente o medo é o quê? O medo é o desconhecido. Você sair daquilo que você conhece, da sua zona de confiança, da sua zona de segurança, da sua zona de conforto. O medo geralmente está ligado a isso, ao desconhecido. Mas o medo é elástico. Se eu pegar essa mesma tábua e botar numa altura de 3 tijolos ou de 1 metro, provavelmente quem disse que não atravessaria lá em cima, atravessa. E essa tábua é colocada para 2 metros, 3 metros, 5 metros, e a pessoa vai caminhando, vai andando até chegar a 10 metros, e até chegar numa altura de um prédio de 10 andares. E assim para qualquer outra coisa que você quiser iniciar na sua vida, também tem como se tornar esse medo elástico. Se tiver que falar com alguém, ou se falar em público, começa falando com 1, 2 pessoas, quando vê passa para 10, 5, quando vê fala 10 minutos, depois 20, depois meia hora. Então, o medo, você vence o medo enfrentando o medo. Em algumas palestras também, eu costumo perguntar o que é coragem. E algumas pessoas até erroneamente podem colocar que coragem é ausência de medo. Mas a coragem não é ausência de medo. A coragem é como você lida com o medo. Isso é coragem. Como você enfrenta o medo. E assim nas outras emoções também. Vamos ver se tem alguma pergunta aqui. Arita, olá, tudo bem, Arita? E assim com as outras emoções também. Raiva. Uma hora a raiva vai aparecer. As pessoas geralmente também não sabem lidar com a raiva. Geralmente no momento de raiva, ou você fala algo, ou tem uma ação no momento de raiva. Geralmente é quando com alguém que você conhece ou com um desconhecido na rua. A maioria das vezes é com alguém que você conhece. Alguém que está dentro da sua casa,
ou está do seu lado na empresa. Dificilmente você vai fazer isso com um desconhecido, porque o desconhecido você não sabe como vai reagir. E a pessoa que está do teu lado ali, de alguma maneira, você já sabe quais são os comportamentos dela e como ela vai reagir no momento de raiva. E você acaba falando algo no momento de raiva que depois pode até se arrepender, mas falando ali para alguém que você ama, para alguém que você gosta, machucando e ferindo essa pessoa. E às vezes no momento de raiva você fala algo para alguém, é como se você soltasse uma flecha, não tem volta, já falou. E algumas pessoas às vezes são certeiros, vão lá e falam na ferida. E às vezes, a maioria das vezes no momento de raiva você acaba falando na lata, na frente da pessoa, muitas coisas que no momento que a emoção baixa você se arrepende ou você não falaria em outro momento. Então pessoas também não sabem lidar com a raiva. E como qualquer outra emoção tem que ter um equilíbrio. Algumas pessoas com a raiva vão lá e soltam nos outros de qualquer maneira, em cima de qualquer um, de qualquer jeito. E outras pessoas não. Ao contrário disso, se fecham com a raiva, guardam aquela raiva, interiorizam aquela raiva. E aí vai aparecendo algumas doenças até, porque a maioria das doenças são, 80% na verdade das doenças, são de origem psicossomáticas. Ou seja, é o impulso psíquico que acaba somatizando essas doenças no nosso corpo. Então a pessoa acaba se fechando, se retraindo com aquela raiva, acaba não conversando com alguém, ficando uma semana sem falar com alguém, às vezes um mês sem falar com alguém, ou às vezes não fala mais com alguma pessoa pelo resto da vida por um momento de raiva. Então, pessoas por não saberem também lidar com a raiva, às vezes acabam brigando no trânsito, brigando no futebol. Conheço muitas pessoas que são, digamos, um amor de pessoas educadas, pessoas inteligentes, enfim, e no futebol se transformam e acabam brigando. Um momento de raiva, pai para de se falar com o filho, um relacionamento se desfaz no momento de raiva, irmãos param de se falar às vezes no momento de raiva. Às vezes você faz algo no momento de raiva que você até é desligado da empresa, é mandado embora da empresa por um momento de raiva. E assim como qualquer outra emoção, tem como você lidar com a raiva, tem como você tirar resultados positivos através da raiva também. A raiva é uma emoção que tem muita energia, ela tem uma função positiva, na verdade, no nosso sistema, porque nós somos programados, na verdade. A gente tem vários programas aqui e alguns a gente já nasce com eles, que esse programa é de emoção. Então, quando você dispara uma emoção aqui, na verdade está te preparando o teu corpo para uma ação, para você fazer algo. E muitas pessoas do nada acabam construindo um império motivadas pela raiva, por um momento de raiva. Eu nunca mais vou passar por isso na minha vida, e acabam fazendo dessa maneira através da raiva. Ou também identificando comportamentos no momento de raiva e acabam mudando também baseado na raiva. E a tristeza também. Às vezes acontece da pessoa ficar triste e nem sabe o motivo pelo qual ela ficou triste. E a tristeza também tem uma função biológica no teu organismo, também tem uma função biológica no teu sistema. E às vezes a pessoa, por não saber lidar com essa tristeza, vai acumulando tristeza, e às vezes passa até uma coisa muito mais grave, que é uma depressão. E hoje, provavelmente, se você conversar com uma pessoa e perguntar por que ela ficou triste, ela nem sabe o motivo que ela ficou triste. Provavelmente ela não consegue identificar por que ela ficou triste ou por que ela ficou em depressão. Ela simplesmente, eu estou em depressão, mas não sei o motivo. Então, para que serve a tristeza? Qual a função da tristeza? A função da tristeza, na verdade, é como se fosse uma sinaleira. Ali, a sinaleira tem
o vermelho, amarelo e o verde, como se fosse o sinal de atenção da sinaleira, o amarelo. Se você ficou triste, para e identifica ali o que te deixou triste. Algumas pessoas veem um momento de tristeza, em vez de identificar por que ficaram tristes, o motivo pelo qual ficaram tristes, preferem mudar o foco, ou vão para um barzinho, ou vão fazer alguma coisa, ou saem, em vez de identificar aquilo que deixou triste. E às vezes a tristeza também tem um ganho no nosso sistema. Como assim, Fabiano, um ganho? Digamos, provavelmente, se você lembrar de um amigo seu, de uma amiga sua, os amigos fazem isso. Uma amiga ficou triste, a outra amiga o que faz? Fulano não está legal, não está bem, vai lá e faz o quê? Faz um telefonema, liga para a amiga e eu sei que você não está legal, você não está bem hoje, vamos tomar um café. E a amiga vai lá na casa da outra amiga, toma um café, come um bolo, conversam. Então a amiga estava triste, ganhou o quê? Carinho, ganhou atenção, algo, ficou bem. Então essa amiga sai da casa dela e liga para outra amiga. Vai lá, fulano não está legal, fulano não está bem. Outra amiga vai lá, faz uma visita, convida para sair, sai num barzinho, sai com happy hour, enfim. Então, inconscientemente, o que acontece? Fiquei triste, ganhei carinho, ganhei atenção, vieram me visitar. Logo, ficar triste é bom. E às vezes, inconscientemente, a pessoa passa a fazer esse link. E inconscientemente ela começa a ter comportamentos de tristeza. Ou andar. As nossas emoções vêm muito principalmente da nossa comunicação. Mas não só a nossa comunicação verbal. A nossa comunicação não verbal também. Então a pessoa começa a se portar como uma pessoa triste. Começa a andar com os ombros baixos, com a voz baixa. Geralmente você identifica uma pessoa triste vindo de longe já. Lá vem aquela pessoa triste, enfim, reclamando da vida. Às vezes até confundindo com o quê? Com pessimista. E a pessoa sim se coloca numa posição de vítima. E naturalmente as pessoas começam a se afastar dessas pessoas tristes. E qual é o significado que a pessoa dá? Sabia que ninguém gostava de mim, que ninguém me dava atenção, e começa o quê? A entrar num ciclo de tristeza, vivendo cada vez uma tristeza mais profunda. E a pessoa começa a assumir uma identidade de tristeza, porque ela não é triste, ela está triste. E a pessoa, exemplo, uma criança quando nasce, ela não é triste, ela pode ter momentos de tristeza, mas ela não é triste. E a pessoa começa a viver essa depressão, entra num buraco, e aquilo que talvez tenha até iniciado no corpo, uma postura que ela andava, enfim, de alguns pensamentos, começa a vir mais pensamentos do que negativos. E algumas vezes pensamentos até o que? Suicida. Então algumas pessoas também, por não saber lidar com a tristeza, às vezes se trancam no quarto, se fecham no apartamento, ficam deitados numa cama, por não saber lidar com a tristeza, ou comete alguma coisa até com a própria vida. E assim também com a felicidade. A felicidade, digamos assim, dá para dividir a felicidade. A alegria. A alegria a curto e a alegria a longo prazo. Alegria a curto prazo. Que alegria é? Aquela quando você conversa com um amigo, você conta uma piada, vai num barzinho também, talvez, sei lá, joga uma carta, vai no cinema. E a alegria a longo prazo é aquelas quando você está caminhando em direção aos seus objetivos, objetivos maiores, objetivos a longo prazo mesmo. Porque a alegria e a felicidade estão diretamente ligados a realizações de sonhos, a metas, a objetivo, diretamente ligado à conquista. Só que às vezes também a pessoa tem que tomar cuidado com essa alegria a curto prazo. Por quê? Essa alegria a curto prazo pode te desviar do que? Das conquistas, objetivos a longo prazo. Pode te desviar essa alegria a longo prazo.
Às vezes você começa a ir no barzinho uma vez por semana, é legal, pô, é interessante, é bacana. E te dá um prazer, te dá uma sensação boa. E a pessoa começa a ir 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, 4 vezes, 5 vezes por semana. Isso acaba desviando a pessoa talvez de outro objetivo, enfim, maior. Então a alegria também é outra emoção muito importante dentro do teu sistema biológico. Só que algumas vezes, algumas pessoas procuram muito essa alegria fora, externo, em algumas coisas fora, como ou no futuro, eu só vou ser alegre quando, só vou estar feliz, vou estar legal quando eu me formar na faculdade, quando eu casar, quando eu ter minha casa própria, quando eu me casar, quando eu ter meu filho, quando eu me formar, quando eu ter minha empresa, enfim, coloco lá no futuro e também externamente. Quando a alegria é algo que vem dentro de você, vem internamente, é algo que vem de dentro para fora e não fora. Às vezes algumas pessoas se sentem felizes ou assistindo um programa de televisão, ou assistindo novela, ou Big Brother. Nada contra o Big Brother, mas também nada a favor, né? Então as pessoas só são felizes quando estão ou comendo uma pipoca ou assistindo um programa de televisão, mas essa alegria vem de fora, de coisas externas. Ou às vezes a pessoa vai sair, vai num barzinho também, ou vai viajar, ou vai passear, às vezes está mais preocupado em tirar selfie para colocar no Facebook, para os outros buscar essa alegria externa para admiração, ou aplauso, ou reconhecimento dos outros, do que curtir aquele momento, o aqui e agora, de estar feliz, de estar ali se relacionando com os amigos, de estar aproveitando aquele momento ali, que aquele momento sim é a felicidade. Aquela felicidade de você se sentir bem ali, mas aquele bem não externo, aquele bem de dentro para fora. E algumas pessoas também, por essa alegria de curto prazo, às vezes se perdem em bebida, droga. Por quê? Você sai com alguns amigos e tem algumas pessoas que são mais extrovertidas e outras pessoas mais introvertidas, mais fechadas mesmo. E daí ela começa a beber, começa a tomar uma bebidinha e aquilo de alguma maneira desliga deixa a pessoa menos inibida, solta a pessoa, desliga mesmo o crítico dela aqui. E ela se solta, fica mais à vontade, começa a se divertir e ela de alguma maneira associa isso à bebida. E acha que é a bebida que deixa ela assim, que é a bebida que deixa ela alegre, enfim. E não é. A bebida apenas desligou ali o crítico, algo dela ali que acaba atrapalhando ela de se divertir, de ir numa festa e aproveitar. Muitas vezes preocupado com o que os outros pensam ou vão falar. Então isso é conhecer as suas emoções, conhecer a função das emoções no seu sistema mesmo, na sua vida, no seu dia a dia, nos seus comportamentos, nas suas decisões. Geralmente é o contrário, né? Você fala para a pessoa, você está bravo. É a pessoa que fala, não, eu não estou com bravo. Já se defende, já diz que não está bravo. Ou você está com medo. Não, eu não estou com medo. Então o primeiro passo, tanto para emoções ou como comportamento, é você identificar um comportamento, identificar uma emoção e perceber que ela sim está presente no seu dia a dia. Está presente nos seus comportamentos, está presente nas suas decisões e nos seus resultados. E tomamos decisões desde o momento que a gente acorda até o final do dia. A gente toma várias decisões, né? Vamos ver aqui se tem alguma pergunta. Se tiver alguma pergunta pode colocar ali. Júnior, Marcelo, o Davis, Luan, Gerson. Bom, o segundo pilar da inteligência emocional: controlar suas emoções. E geralmente algumas pessoas colocam controlar as suas emoções, mas isso, será que é literal mesmo? Será que tem como controlar as emoções? Até no vídeo que eu coloquei ontem eu deixei essa pergunta: será que é possível controlar as suas emoções? Será que tem como? Fabiano, quer dizer que eu vou controlar minhas emoções e eu nunca mais vou sentir medo, eu nunca mais vou sentir raiva, eu nunca mais vou ficar triste? Não, não é isso.
Na verdade, a sua vida ia ficar muito chata se você não sentisse mais medo, não sentisse mais raiva, ou não ficasse mais triste, ou não ficasse alegre. Como seria a sua vida? Quando você passa uma comunicação, você passa as suas emoções. Então, na verdade, não tem como a pessoa controlar em si as emoções. A emoção vai vir, a pessoa querendo ou não. O que pode ser controlado? O comportamento que você vai ter diante de uma emoção. Como você vai gerenciar essa emoção. O que você vai fazer quando essa emoção se apresentar. Isso sim tem como ser controlado. E provavelmente você já ficou com raiva. Provavelmente sim. E quando você fica com raiva, essa raiva vem de dentro ou vem de fora? Vem de dentro, né? Nossas emoções então vêm de dentro para fora. Isso é fato. E sempre quando o nosso organismo, o nosso ser, enfim, ele gera uma emoção, essa emoção tem uma certa, digamos assim, uma certa vibração. Ela gera uma certa onda, que até teve um estudo que foi publicado, que foi desenvolvido por Haidt, onde ele diz que essa emoção que é gerada de dentro para fora tem uma assinatura. Cada emoção tem uma assinatura e ela pode ser medida ou armazenada. E essa energia, digamos assim, ela acaba ativando as suas células. Imagina uma pessoa que fica o dia todo deprimida, todo dia angustiada, com raiva, com medo, com insegurança. Qual é a vibração que essa pessoa está emanando? O que ela vai atrair para a vida dela? Como vão ser os pensamentos dela? Como vão ser as atitudes, os comportamentos dessa pessoa que fica o dia todo vibrando? Talvez uma emoção de raiva, ou de estresse, ou de medo, ou de insegurança. Então a pessoa começa a ter pensamentos. Para ter uma ideia, hoje nós temos, em média, 60 mil pensamentos por dia. Como a gente vai gerenciar esses pensamentos? Como é que a gente vai colocar pensamentos positivos ou pensamentos negativos? Uma das maneiras de você filtrar os seus pensamentos, de se colocar numa linha, digamos, até então positiva de pensamentos, não de emoção, de pensamentos, é você estar numa vibração positiva, ficar numa vibração positiva. Imagina aquela pessoa que fica vibrando depressão, vibrando angústia, vibrando medo. O que ela vai atrair para a vida dela? Ou aquela pessoa que fica só vibrando, ou fica ali só na cama, só no sofá. Pessoa que fica só na cama, só deitada no sofá, vai atrair o que para a vida dela? Cama, sofá. Vai acabar querendo ficar cada vez mais deitada, cada vez mais descansando. Netflix atrai o quê? Netflix também, a pessoa que fica só na Netflix, só assistindo o programa, ou só assistindo tragédia, só vendo noticiário de tragédia, de morte. Como é que vai ser a vibração dessa pessoa? E o nosso cérebro também ele fica muito no automático, ele é feito para economizar energia. A pessoa cada vez mais vai querer ligar esses programas ou ficar deitado. Ou se você está ativando as suas células com depressão, com angústia, você está lá deitado, na cama, não quer sair, não quer fazer nada, o que seu sistema imunológico vai fazer também? Não vai querer sair, não vai querer fazer nada, vai ficar lá paradão. Você começa o quê? Contrair algumas doenças também, por não saber lidar com as emoções. E se a emoção é de dentro para fora, imagina como se você tivesse, como seria se você tivesse um controle na sua mão. Só que em vez de números você tivesse assim, ó, animado, feliz, alegre, em êxtase, deprimido, com raiva, angustiado. Como seria se você tivesse esse controle na sua mão? Na verdade, você tem um controle que de alguma maneira é ligado aqui dentro de você, ligado no seu ser. Só que o que algumas pessoas fazem? Acabam pegando esse controle e entregando na mão de outras pessoas, ou de fatores externos, e começam a dizer: aquela pessoa chegou, estragou meu dia, estragou a minha noite, fulano me ofendeu, fulano me chateou, fulano me deixou deprimido.
Mas isso não é verdade. Você se chateia com algo que alguém faz. Você fica deprimido com algo que alguém faz. Você que fica com raiva com algo que alguém faz. Nem nada, nem ninguém, nem o fator externo tem o poder ali com o controle remoto de apertar um botão e deixar você com raiva, ou deixar você triste, ou deixar você deprimido, ou deixar você angustiado, seja lá o que for. Não tem como controlar as suas emoções externamente. É você que controla de dentro para fora. Então é você que está no controle das suas emoções. E quando de alguma maneira você passa esse controle das suas emoções ou para um fator externo, ou para alguma pessoa, você acaba sendo o quê? Vítima das situações. Você acaba perdendo esse controle mesmo. Você acaba perdendo também a autorresponsabilidade, passando essa responsabilidade para outras pessoas. Ou é o governo, ou é o meu chefe, ou as coisas não estão dando certo por causa da crise, por causa da Dilma, por causa do Lula, por causa do Temer, por causa da greve dos caminhoneiros, e começa a se tornar o quê? Vítima da situação. E as coisas não estão dando certo por causa dos outros, por causa dos fatores, nunca é você. Então quando você começa a assumir as emoções, as rédeas das suas emoções, dos seus comportamentos, das suas decisões nas suas mãos, você acaba criando uma autorresponsabilidade e começa a ter os resultados, ter as suas decisões, seus resultados nas suas mãos. Consegue mudar os seus resultados. Vamos ver se tem alguma pergunta aqui. Então falamos dos dois primeiros pilares da inteligência emocional: conhecer as suas emoções, como lidar com as suas emoções e controlar as suas emoções. Terceiro pilar da inteligência emocional: automotivação. Digamos que os três primeiros pilares da inteligência emocional faz parte da competência emocional pessoal, que é mais da emoção. As emoções também podemos, a inteligência emocional, a liderança emocional também dá para classificar e dividir de duas maneiras: a interpessoal, que é com você mesmo, e a intrapessoal, que é com as outras pessoas. Ou inteligência emocional pessoal, inteligência emocional social. Então, ainda na inteligência emocional pessoal, a automotivação. Motivação também existe de duas maneiras, dá para ser dividida em duas maneiras. Aquela motivação externa, que você espera alguém lá te sacudir, te tirar da cama, do sofá, ou falar para você: vai lá que você consegue, que você vai conseguir, corre atrás. Vai lá, corre, tenha resiliência, faça isso, faça aquele outro. Enfim, motivação externa. E a motivação externa funciona sim. Mas às vezes não tem uma duração muito a longo prazo. E algumas vezes dura como se fosse um banho. O que acontece? Banho você toma um dia e no outro dia você toma banho novamente. Ou pelo menos era para tomar banho novamente, né? E motivação da mesma maneira. Um dia a pessoa vai lá e te motiva, no outro dia a pessoa tem que te motivar novamente. E algumas vezes, por mais que a pessoa te motive também, você acaba não se mexendo, ficando na sua zona de conforto. Então a automotivação é aquela motivação que vem de dentro para fora, aquela que vem dentro de você, que vem do seu interior, que também está diretamente, assim como a felicidade, ligado à sua realização das suas metas, dos seus sonhos. Por que se fala tanto na importância de ter um sonho? Quanto é importante ter um sonho, quanto é importante ter metas, ter objetivos, correr atrás dos resultados. E assim como qualquer outro comportamento, a motivação também ela começa a ser um comportamento, uma emoção, enfim, viciada. Então, quanto mais você comemorar as suas vitórias, comemorar as suas conquistas, mais motivação você vai ter. Quando você comemora, quando você vai lá e fica feliz mesmo por algo que você realizou, na verdade você vai estar dando um comando para o seu cérebro aqui, para o seu organismo, para o seu sistema, e ele vai começar a mandar uma química aqui, principalmente com dopamina,
para o seu cérebro e cada vez mais você vai querer realizar algo para cada vez mais mandar essa química para o seu cérebro. Então, essa motivação interna também você acaba entrando num ciclo positivo, de querer realizar, de querer fazer as coisas, de querer ficar feliz, de querer ir atrás, de querer conquistar mesmo, de querer estar motivado, estar bem. E algumas vezes, para algumas pessoas, é tão fácil ficar motivado quando as coisas estão dando certo, quando as coisas estão indo bem, quando está tudo redondinho, quando está tudo direitinho. Mas a automotivação, você tem que estar motivado principalmente quando as coisas não estão dando certo, quando as coisas não saem exatamente como você queria, quando as coisas não saem exatamente como você planejou. Aí sim você tem que ter essa automotivação mesmo, tirar essa motivação de dentro de você e correr atrás para mudar esse resultado, para mudar esse ciclo mesmo e ir atrás. Então por isso que a automotivação é tão importante. E a automotivação, ela vem sim da sua inteligência emocional. Por mais que você estude, por mais que você busque conhecimento, por mais que você vá atrás do conhecimento técnico mesmo, para desenvolver essa automotivação, como para desenvolver liderança, para desenvolver comunicação, para desenvolver resiliência, tudo vem da inteligência emocional. Você tem que desenvolver sim a sua inteligência emocional, que é tão importante para você alcançar os resultados. Seja o resultado em qualquer área da sua vida, pode ser na área pessoal, profissional, familiar, amorosa, saúde, vem sim da sua inteligência emocional. Está diretamente ligado a qualquer área da sua vida na sua inteligência emocional. Então, ver se tem alguma pergunta aqui. Mais algumas pessoas entraram aí, o Felipe Kuhn, a Nívia. Então vamos falar então agora dos outros 2 pilares da inteligência emocional. Quarto pilar da inteligência emocional, que já é a inteligência emocional, uma competência mais voltada para o social, como você lida com o outro. Então o quarto pilar é relacionamentos, como você se relaciona com as outras pessoas. O outro pilar é empatia, é se colocar no lugar da emoção das outras pessoas e também como você lida, principalmente como você lidera as outras pessoas, como você reconhece as emoções nas outras pessoas. Então vou falar desses 2 pilares juntos. Então, se colocar na emoção do outro. O que é se colocar na emoção do outro? É saber como a pessoa sente, o que a pessoa está sentindo, o quanto é importante você se relacionar com as outras pessoas. Às vezes, o melhor médico, o melhor advogado, o melhor terapeuta não é aquele que buscou mais conhecimento, mas sim aquele que se relaciona melhor com o outro, consegue conversar melhor com o outro. Às vezes não tem aquela pessoa que você conhece já há bastante tempo e parece que de alguma maneira o seu santo não bateu com dela, e às vezes tem aquela pessoa que você conheceu talvez numa tarde ali, ou não conheceu no mesmo dia que você conheceu com ela, parece que você conhece ela há vários anos, tem uma afinidade, de alguma maneira você se conectou com aquela pessoa. E a maioria das vezes você acaba se conectando com essa pessoa de uma maneira inconsciente. Só que essa empatia, se conectar com outra pessoa, tem como fazer também de maneira consciente. Tem como você desenvolver isso conscientemente. Como? Desenvolvendo a sua inteligência emocional. Tem várias ferramentas, vários mecanismos, várias maneiras de você desenvolver isso, desenvolver empatia, desenvolver rapport, se conectar com a outra pessoa, mas é através da inteligência emocional. Quando você começa a colocar que os seus relacionamentos, quando você começa a perceber que sim, se relacionar com as outras pessoas é muito importante, quando você começa a perceber, quando você começa a colocar o outro em prioridade, não em primeiro lugar, mas colocar o que o outro quer também em prioridade,
perceber que a outra pessoa quer também é importante, começar a fazer algo em prol do outro, começar a se relacionar bem com outras pessoas. Às vezes já aconteceu de uma pessoa me procurar para fazer alguns atendimentos individual, falando assim: ah, Fabiano, a vontade que eu tenho é de me sumir do mundo, sair daqui, enfim, me sumir, de parar de conversar com as pessoas, ficar sozinho, ficar quieto no meu canto. Só que é o contrário, isso deveria ser o contrário. O que o relacionamento com as pessoas te traz? Autoconhecimento, te traz aprendizado. E algumas pessoas que estão às vezes numa situação como essa que eu descrevi, querem até mudar de cidade, só que se esquece que quando você muda de cidade, os seus comportamentos te acompanham e você vai com você mesmo. Então isso de lidar, de estar com as outras pessoas, de conviver, de relacionar com as outras pessoas, é para te dar aprendizado, para te dar autoconhecimento. Você acaba se conhecendo com o convívio das outras pessoas. E na verdade, hoje, muito pouco a gente se conhece. Então, quer ver? Faz um teste. Experimenta pegar uma pessoa que convive com você, uma pessoa talvez que você goste, ou talvez uma pessoa até que você não goste muito, e pergunta para ela: qual a sua opinião a meu respeito? O que você acha de mim? Fala aí a sua opinião. Quais são os meus defeitos? Quais são os meus pontos a melhorar? E só que tem que ter uma maturidade muito grande para fazer isso. E escuta o que essa pessoa vai te falar. Escuta, só que você vai ter que fazer um exercício de escutar, apenas escutar. Provavelmente a sua primeira reação vai ser o quê? Revidar, ou dizer: ah, isso eu não sou de jeito nenhum, isso eu não sou de maneira alguma. Talvez uma primeira reação, ou talvez uma reação de justificar, dar justificativa para isso, justificativa para aquele, ou justificar um comportamento seu, ou dar uma desculpa. Então faz isso, apenas escuta. Depois faz o seguinte, faz isso com outra pessoa, talvez com outro amigo, talvez com um vizinho, talvez com um parente, talvez com um colega seu, e também escuta o que a outra pessoa vai falar de você, dos seus defeitos ou pontos a melhorar. Talvez você se surpreenda com o que essas pessoas talvez falem para você. E na verdade, talvez também elas reflitam a visão delas, enfim, o significado delas em relação ao que elas pensam de você. Mas provavelmente é alguma comunicação que você está transmitindo, ou principalmente um comportamento seu que você talvez não tenha nem percebido ainda que você tem esse comportamento. Porque ou já percebeu e às vezes já está tão enraizado a nível inconsciente que você acaba nem percebendo mais. Exemplo, às vezes alguns comportamentos são como se fosse uma piscina de água gelada. Imagina, logo que você entra numa piscina de água gelada, tem um certo desconforto, não tem? Só que você vai ficando nessa piscina de água gelada por um tempo, mais um tempo, o que acontece? Você acaba se acostumando com essa temperatura da água e acaba nem percebendo que está lá na piscina gelada. E às vezes acontece também com alguns comportamentos. Ou às vezes a gente se agarra tanto num comportamento, e trazendo algumas pressuposições básicas da PNL, todo comportamento foi útil num contexto que ele foi criado. Talvez lá naquele momento ele trouxe um resultado positivo para você e hoje ele não está trazendo mais um resultado positivo. Porque muitos dos nossos comportamentos são instalados aonde? Lá na infância. De que maneira? Vamos ver. Às vezes, muito pelo que a gente conviveu com nossos pais ou com pessoas que têm poder pessoal sobre nós. Às vezes não só com nossos pais, mas TV, religião, escola, professores, enfim. Quem nunca ouviu às vezes do pai, ou a gente às vezes ouvia do pai ou da mãe quando era criança, né? Não fale com estranhos, não fale com estranhos. E talvez lá na sua infância
não falar com estranhos seria útil para te proteger. Mas hoje, talvez não falar com estranhos pode estar te impedindo de ter um resultado, de se comunicar com algumas pessoas. Imagina você na escola, você vai apresentar um trabalho na escola, e alguns amiguinhos dão risada, ou você se levanta para ler e talvez até a professora te chama de burro, enfim, sei lá, ou manda você sentar e diz que você não está preparado para fazer aquilo. E te fala que você não estudou, que você devia ter estudado, que você devia ter buscado mais, se preparado melhor para falar lá na frente. E você acaba o quê? Se retraindo. Então, quando aparece outra oportunidade, quando a pessoa chama a professora, chama novamente você para falar em público, o que vem? Vem aquela emoção, vem aquela sensação e você se lembra que a outra vez que você falou em público, você ganhou um esporro da professora ou ela te xingou, então você não vai mais ali falar em público. Então a primeira vez aconteceu, a segunda vez acontece, você ainda lembra o que era, a terceira vez você acaba não lembrando tanto pelo que você não levantava, mas simplesmente você decide que não vai levantar. Chega a quarta, a quinta vez, você nem lembra mais por que não levanta, mas o que vem? Só aquela emoção, aquela sensação de ficar quietinho, de ficar ali, e assim você carrega pelo resto da vida essa sensação de não falar em público e nem sabe aonde esse comportamento ele foi de alguma maneira ali criado, esse comportamento, criado esse caminho neural, enfim, do comportamento, ou onde ele foi instalado. Você simplesmente percebe que isso está na tua vida hoje presente e talvez não te traga um resultado tão positivo. Então, muito tem a ver dos nossos comportamentos. E alguns desses comportamentos às vezes são inconscientes e a gente acaba nem percebendo que tem esses comportamentos. Então, falando ali da inteligência emocional, são 5 pilares da inteligência emocional. Então, conhecer as suas emoções, controlar as suas emoções, automotivação, conhecer as emoções nas outras pessoas e se relacionar com as outras pessoas. Então, isso, falando de inteligência emocional, esses são os 5 pilares da inteligência emocional e o quanto é importante você desenvolver a sua inteligência emocional. E às vezes a pessoa não busca isso, acaba não buscando esse conhecimento, esse autoconhecimento. Vamos ver então aqui se tem alguma pergunta, se algumas pessoas mais entraram. Então, falando sobre inteligência emocional, são 5 pilares da inteligência emocional. E o quanto você tem buscado esse autoconhecimento emocional? Quanto você tem buscado conhecer as suas emoções? Quanto você tem procurado, primeiro, conhecer os seus comportamentos, principalmente os seus comportamentos positivos, mas também os comportamentos não tão positivos? Porque todos nós temos comportamentos, aqueles que nos ajudam a alcançar os resultados e aqueles que às vezes nos desviam no resultado, ou às vezes são como um freio de mão puxado, nos atrapalhando, e muitos são a nível inconsciente. Muitas das decisões que a gente toma hoje é a nível inconsciente, é de um comportamento ou é de uma crença que foi instalada lá atrás, que às vezes a gente nem tem conhecimento dessa crença. E quando eu falo de crença aqui, não tem nada a ver com religião, não tem nada de religioso. Crença é o que você acredita, é uma verdade absoluta para você, para o seu inconsciente. E as crenças também estão ligadas diretamente aos nossos resultados, tanto na vida pessoal, profissional, financeira, amorosa, com o seu corpo. Por que algumas pessoas têm o corpo que gostariam de ter? Estão legal, estão bem com o corpo, e outras pessoas parece que uma eterna briga contra uma balança, ou às vezes emagrece e engorda novamente, recupera todo o peso, emagrece, engorda novamente. Às vezes é por uma crença que está instalada lá, enraizada lá no fundo, e a pessoa não percebe. Foi instalada essa crença. Isso pode ser de várias maneiras. Um exemplo. Geralmente uma criança, quando é mais novinha, ela é mais gordinha, mais fofinha ali.
Então imagina uma criança ali nos 3, 4, 5 anos, fofinha, gordinha, e vem uma tia, vem uma avó e fala assim, nossa, coisa mais lindinha, bem fofinha, cheia de saúde, coisa mais linda. Inconscientemente, qual o caminho neural que se cria ali? Para ser linda, eu tenho que ser fofinha. Para ter saúde, eu tenho que ser fofinha, eu tenho que ser fofinho. E a pessoa conscientemente acaba escrevendo numa academia, conscientemente, ou seja, no lado lógico, no lado racional, ela sabe que tem que cuidar da alimentação, ela sabe que ela tem que fazer exercício físico, ela sabe que ela tem que beber água, ela sabe que tem que se alimentar de uma maneira correta e inconscientemente às vezes tem alguma coisa impedindo ela de fazer isso. Às vezes conscientemente a pessoa faz o quê? Se inscreve numa academia e inconscientemente não vai. E às vezes acaba refletindo também em outras áreas da vida, às vezes na área financeira, às vezes algumas pessoas parece que estão há anos no mesmo ciclo, sempre sem dinheiro, ou vão lá e gastam tudo antes de receber, ou às vezes aquela pessoa que ganha 2.000 e gasta 3.000. Provavelmente essa pessoa que ganha 2.000 e gasta 3.000, quando ela ganhar 5, ela vai gastar 6, 7. Porque é um comportamento, é algo que está instalado nela. E pode ser de várias maneiras, ou querer se desfazer logo do dinheiro, ou não conseguir guardar esse dinheiro. Ou algumas pessoas têm aquela crença, tudo é sofrido, tudo é batalhado, tudo é duro, tudo é ardido, tudo é difícil para mim, eu não consigo, eu não posso, para mim não dá certo, eu sou muito velho, eu sou muito feio, eu sou muito gordo. É tudo crenças que às vezes você tem consciente, mas que algumas vezes estão lá enraizadas inconscientes. Então, se você, onde se reflete as suas crenças? Se qualquer área da sua vida não está exatamente como você gostaria que ela estivesse, isso já se repete há anos, provavelmente tem uma crença por trás que está te impedindo de ter um resultado melhor na sua vida. Então percebe, analisa, para perceber aí a sua vida. Até te convido para você perceber como estão os resultados, te pergunto, como estão os resultados na sua vida hoje? Como estão os resultados na sua área profissional? Você se encontra realizado profissionalmente hoje? Você faz aquilo que você gosta? Segunda-feira você levanta, uhul, é segunda-feira, vamos lá, tô louco para ir trabalhar, nossa, que saco, chegou a segunda-feira. Como você se realiza profissionalmente? Como você está financeiramente? Você consegue economizar, você consegue guardar dinheiro, você consegue investir, você consegue ter dinheiro para ter uma boa qualidade de vida, consegue ter dinheiro para ter lazer, você consegue ter dinheiro para ter uma casa boa, para ter um carro bom, para se divertir, para passear, para ter férias, para viajar. Ou você há anos está num ciclo vermelho, ciclando e sempre sem dinheiro, sempre no vermelho. Como estão os seus relacionamentos? Como estão os seus resultados nos seus relacionamentos? Com as pessoas que você ama, com as pessoas que você gosta? Como estão os seus resultados familiares? Como estão os seus resultados na sua saúde física, na sua saúde mental, na sua saúde emocional? Beleza, se os seus resultados hoje estão bons, estão exatamente como você gostaria que estivesse, parabéns, o mérito é seu. Mas se por um motivo ou outro, os seus resultados, tanto na área pessoal, profissional, familiar, financeira, relacionamento, não estão exatamente como você gostaria, parabéns, o mérito também é todo seu. Só você pode mudar isso. Só você pode buscar melhorar seus comportamentos, mudar algumas crenças que estão impedindo você de alcançar esses resultados. Essa decisão está nas suas mãos. Só você pode sair desse ciclo
de algum ciclo que você esteja na sua vida hoje que não, por um motivo ou outro, não está te trazendo alguns resultados positivos. E provavelmente isso está diretamente ligado com a sua inteligência emocional, ou como você lida com as suas emoções. E você já parou para perceber que às vezes você passa uma pessoa hoje no ensino médio ou no ensino fundamental, ela fica 9 anos no ensino fundamental, mais 3 anos no ensino superior. Aí já são 12 anos buscando o quê? Só conhecimento lógico, conhecimento racional, técnica. E hoje, com o segundo grau completo, você consegue se colocar bem no mercado de trabalho? Provavelmente não. E a pessoa acaba o quê? Procurando uma faculdade. Uma faculdade vai o quê? Mais 4, 5 anos para a pessoa se graduar, para buscar um curso superior. Mais 5 anos, com 12, 17 anos. E hoje, algumas vezes, uma pessoa com curso superior, com uma faculdade, às vezes também não consegue se colocar bem no mercado de trabalho. Porque o curso superior hoje está cada vez mais comum entre as pessoas. E a pessoa acaba buscando o quê? Uma especialização, um MBA, ou um doutorado, ou uma pós, enfim, e acaba mais 2, 3 anos, e às vezes passando 20 anos, buscando o quê? Conhecimento para se tornar um pai melhor, uma mãe melhor, uma pessoa melhor, um filho melhor, um irmão melhor, um amigo melhor, para se colocar também bem no mercado de trabalho. E às vezes a pessoa não passa, às vezes um dia ou um final de semana conhecendo, se autoconhecendo, ou conhecendo as suas emoções, ou conhecendo como lidar com as suas emoções, sendo que a nossa inteligência emocional está, como diz o Daniel Goleman no livro dele, Inteligência Emocional, é responsável por 80% do nosso sucesso ou do nosso insucesso ou do nosso fracasso. E como você pode buscar essa inteligência emocional? De alguma maneira é um conhecimento técnico, mas você pode buscar também através de um livro, desde que você aplique isso que você conheceu no livro no seu dia a dia e você traga isso para a sua consciência e use isso que você aprendeu num livro ou num vídeo. Ou você pode fazer o que também? Buscar um profissional para trabalhar a inteligência emocional, trabalhar as suas crenças, trabalhar as suas emoções. Por que eu estou falando isso também? Eu faço um treinamento, eu sou responsável por um treinamento comportamental, onde você vai lidar com as suas emoções. É um treinamento que algumas pessoas aqui que estavam aqui, a Sansi já colocou aqui também algumas pessoas colocaram aqui. A maioria das pessoas prefere não perceber essas áreas da vida, assim continuando fazendo sempre as mesmas coisas e reclamando dos resultados. A Sansi colocou aqui lá de Lajeado, obrigado Sansi. Então, como a Sansi falou, às vezes algumas pessoas não procuram se desenvolver emocionalmente, começam fazendo sempre as mesmas coisas, esperando resultados diferentes. Então, a importância de buscar essa inteligência emocional, aprender a lidar com as emoções. Então, o Instituto Viva Mais tem um treinamento. Eu sou responsável por um treinamento onde você vai se hospedar num hotel e ficar. Ele começa na sexta-feira, 21 horas e 29 minutos, e você vai ficar até as 13 horas e 30 do domingo, hospedado nesse hotel, por imersão, onde você, de uma maneira muito intensa e vivencial, você vai viver as 4 emoções primárias presentes em todos os seres humanos: medo, raiva, alegria e tristeza. E você vai viver essas emoções de uma maneira muito intensa, diferente de um curso técnico ou diferente de um palestrante falando e você anotando numa apostila. Você vai viver através de técnicas de programação neurolinguística, psicologia cognitiva comportamental, coaching e neurociência. Que técnicas são essas? Técnicas americanas, brasileiras e japonesas. Técnicas com um resultado muito bom,
um resultado muito grande na sua área emocional, na sua estrutura emocional. Então é um treinamento onde você vai e fica hospedado nesse hotel, você vai lá para se conhecer como você lida com a sua estrutura emocional, como você lida com as emoções e mudar muitos comportamentos que até então estão instalados em você de maneira inconsciente, e algumas vezes você tem até consciência desses comportamentos, mas não tem ferramentas para mudar, e você vai mudar esses comportamentos a nível inconsciente. Então lá o próprio treinamento já te dá um autoconhecimento muito grande. Então é natural você sair desse treinamento e você acabar se percebendo uma pessoa mais alegre, mais feliz, mais motivada. As pessoas da sua volta começam também a perceber o quanto você está diferente, o quanto você está mais seguro, o quanto você está mais alegre, mais confiante. Você começa a vibrar de uma maneira diferente, você começa a atrair, a se relacionar melhor com as pessoas, começa a conviver melhor com as pessoas e principalmente com você mesmo. Para muitos, até algumas pessoas que estão aí assistindo, eu vou pedir a gentileza que coloque, quem já fez o treinamento, coloque a sua opinião sobre o treinamento, se já fez, como foi esse treinamento para você, o quanto ele mudou a sua vida, o quanto fez a diferença na sua vida. Muitas pessoas classificam esse treinamento como divisor de águas, se colocam como uma pessoa antes do treinamento e outra pessoa depois do treinamento. Então eu sou responsável por esse treinamento comportamental aqui em Santa Rosa,